Oba! Crossover de canal! 2024, nós estamos com um ano de gestão do ministro Silvio na pasta de Direitos Humanos. Boa noite, Rodolfo. Prazer estar aqui novamente, dessa vez com o professor Giraldelli, filósofo e uma espécie de mentor, né, nosso, né? A gente está aprendendo muito com ele. Eu vou repetir aqui algo que já disse. Claro, né? É só isso que você faz, repetir algo que já disse. O professor Paulo Giraldelli faz, né, em um vídeo recente do canal do filósofo, uma análise da questão das gangues, né, das facções, né, das grandes facções e como elas são um problema sério nacional e como a solução é consensual, né, que tem que melhorar a condição de vida no presídio, que é um assunto que deveria estar a cargo do Silvio Almeida. Recomendo muito que vejam o vídeo completo dele. O que eu quero fazer aqui é que eu vi o vídeo dele através do problema das terras indígenas. E toda a análise do professor Paulo se encaixa perfeitamente com a atuação do ministro sobre a questão indígena. E é isso que eu queria destacar para vocês nesse vídeo. Em outra sessão, também em homenagem à vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes. O Brasil precisa retomar o controle do seu território. Nós precisamos enfrentar com firmeza miliciano, grileiro de terra, faccionado. Ela vai nos exigir, como eu já disse, ter controle do território brasileiro. Significa o seguinte: fazer reforma agrária, reforma urbana, demarcação de terra indígena. Vocês repararam as palmas na hora que ele fala demarcação de terra indígena para o Brasil tomar controle do seu território, né? Então Silvio Almeida fez um discurso sobre na ocasião da identificação dos mandantes do assassinato de Marielle, sobre o Brasil tomar posse do seu território, né? E o território interessante que vai desde a questão territorial nas favelas, nas comunidades, até no nível nacional aqui bem onde eu tô, no meio da Amazônia, né? E aí ele fala demarcação de terra indígena, pô, bacana. Aí o pessoal só o delírio, né? Agora o professor Paulo Giraldelli está muito correto na hora que ele diz que Silvio Almeida é preguiçoso. Porque demarcação de terra indígena qualquer um grita. Por que ele não falou demarcação da terra indígena Capoto Ninori aqui no Xingu, para que os povos indígenas do Xingu tenham segurança sobre seu território? Ou então os Pataxó, onde Nega Pataxó foi assassinada, temos que oficializar a demarcação daquela terra indígena. Ou os Guarani Kaiowá, né? Ali perto de Campo Grande. A demarcação da terra indígena não dava muito trabalho. Citam as 3 ou 4. O que tem que ser feito? Assinar, homologar, reconhecer? Quais são as demandas? Ele não se envolve, ele só fala a demarcação de terra indígena de forma genérica. Como qualquer um pode fazer, você não precisa ser ministro dos direitos humanos para fazer isso. Essa aqui é a incompetência do Silvio Almeida. Essa questão do ministro Silvio Almeida, na minha opinião, não é única. Eu acho que nós temos, assim, um problema sério nos ministérios em geral do governo atual, né? Nós temos, se você analisar a passividade do ministro Silvio Almeida, a falta de conhecimento dele é patente, né? E a gente percebe a falta de conhecimento. E falta de conhecimento não é uma questão de deixar de mencionar isso e aquilo.
uma triagem dos problemas mais importantes e um aprofundamento, primeiro, vamos saber desses problemas, vamos diagnosticar os problemas dessas questões que nós temos visto, principalmente no Ministério dos Direitos Humanos, que não estão sendo acompanhadas. Eu acho que falta acompanhamento, falta aprofundar qualquer tema que seja afeto ao Ministério de Direitos Humanos. Silvio Almeida não está fazendo isso. Ele se limita, se vocês perceberem, os discursos, se é que se pode chamar de discursos do Silvio Almeida, são assim, muito parecidos, eles praticamente são a mesma coisa. E também acontece isso, eu vou mencionar, com o Ministério dos Povos Indígenas, com a Sônia Guajajara, com a ministra Sônia Guajajara. Então nós temos um conjunto de ministérios ou enfraquecidos, né, ou distantes da realidade dos aspectos afetos a esses ministérios. No caso do Silvio Almeida é mais sério, porque questões, principalmente com relação à homologação de terras indígenas, elas têm que ser acompanhadas diretamente pelo Ministério dos Direitos Humanos, além do Ministério da Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, e isso tudo tem que ser junto com o Ministério da Justiça. Você pode dizer, não é culpa dele, a questão do Ministério da Justiça, não. Essa parte ficou até engraçada, porque o professor Paulo está falando, não é culpa dele, sobre a questão da gestão dos presídios. Mas cabe tão perfeitamente no caso da demarcação das terras indígenas, porque também é com o Ministério da Justiça a demarcação, não é com os direitos humanos. Vamos continuar ouvindo o professor. Não é esta a questão. Não é esta a questão. Direitos humanos e Ministério da Justiça têm que andar concatenados. E no caso, eu cobrei o Ministério da Justiça. Só que o Dino estava envolvido em ser outra coisa e não ser ministro. Sim, exatamente, perfeito. Essa outra coisa, todo mundo sabe o que é agora, né? É ministro do STF. E para isso ele precisa de aprovação no parlamento. Como é que ele ia demarcar terras indígenas aqui na região do Xingu, cuja demarcação tem como maiores opositores justamente as pessoas que estão dominando as duas casas, né? Como ele seria aprovado para o STF como de fato aconteceu, se ele tivesse avançado com força na demarcação das terras indígenas? Ele estava mais preocupado com polêmicas de internet e virar ministro, e realmente deu no que deu. Melhor para o STF, ganhou um bom ministro. E aqui sim, lá vai outra crítica grave sobre o ex-ministro da Justiça Flávio Dino, que tinha uma série, eram 13 processos de emergência que ficaram sob a mesa dele durante a gestão dele, para que ele pudesse assinar e tocar para frente para o aval do Lula. Eu já falei isso em outros vídeos. Então, nós temos só aí nós temos 3 ministérios que diretamente envolvidos com a homologação das terras indígenas e que não fizeram o seu trabalho. Flávio Dino saiu do Ministério da Justiça, assumiu como ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele absolutamente deixou de fazer homologação de terras indígenas que estavam em cima da pilha como emergenciais. E, inclusive, isso foi citado até pela própria eu já estou chamando de ex-ministra, até pela própria ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Uma das terras é a terra Sauê Muibu, lá no Tapajós, na margem esquerda do Tapajós.
A tal terra que a maior parte dos indígenas Munduruku está contaminada de mercúrio. E é uma terra que tentaram a autodemarcação, ela foi feita, a autodemarcação foi feita, e, na verdade, o Estado não homologou. Isso era uma emergência. E com essa, eu vou só parar nessa, porque é uma terra que está diretamente ameaçada por hidrovias, por um complexo logístico previsto no PAC, no novo PAC do governo federal. Então, isso é um exemplo. Agora, o problema todo é que na pasta dos direitos humanos, esse moço, Silvio, ele não tem vocação para o trabalho. Ele não gosta de trabalhar, ele não sabe trabalhar. Ele não tem aptidão para o ministério. De fato, professor, de fato. Olha só, eu estou aqui em Altamira, eu estou lutando para incorporar para a nossa universidade uma área que está nas mãos do governo, que era da Infraero, e o aeroporto foi privatizado. São tantas etapas, é tanto trabalho, é tanta burocracia para a gente conseguir solicitar essa área para a universidade. Imagina verificar, acompanhar o andamento do processo de demarcação de dezenas de terras indígenas, porque se ele fizer uma ou duas, aí vai ter que fazer de todas e dá muito trabalho. Então, para ele ficar por dentro de cada uma delas, ainda mais se tiver que visitar as terras indígenas eventualmente, dá trabalho também. Então, é melhor ele falar só em terras indígenas de forma genérica. Eu não vejo o ministro Silvio Almeida se debruçar sobre cada um desses itens. Aliás, ele não tem se debruçado nem na questão Yanomami. Acabou de sair o relatório da Fiocruz falando, mostrando a contaminação de mercúrio em 85% dos indígenas Yanomami, nas terras Yanomami. Eu não percebi o Silvio Almeida fazer uma observação ou chamar uma coletiva junto com a Fiocruz, junto com a ministra Sônia Guajajara e até com a ministra Marina Silva, para analisar o resultado dessa pesquisa feita pela Fiocruz. Isso é muito sério e existe uma lacuna decisória nesses ministérios, e em especial do ministro Silvio Almeida, que sob o guarda-chuva do Ministério dos Direitos Humanos, teria que ter um staff e se envolver mais profundamente nas questões afetas aos direitos humanos. De segurança pública, porque é justamente nessas ausências do Estado brasileiro com o povo brasileiro é que o crime organizado se infiltra na nossa vida cotidiana. Então nós precisamos, ou seja, devolver para o povo os territórios que lhe foram tomados, os territórios que lhe são negados. Isso é fundamental. Então, ministro, olha aí, devolver ao povo os territórios que lhes foram negados ou retirados, roubados, né? Então o que mais tem aqui no Xingu é povo com território roubado, né? Eu tô aqui em Altamira, né? Sim, terra indígena aqui perto da cidade, terra indígena a menos de 50, 60 quilômetros da cidade, esquece, né? Não, tem uma pra lá, assim, no território de Vitória, pequena, assim. Mas é assim, é muito povo indígena sem terra indígena por aqui, né? Então vamos começar a falar concretamente, né? Demarcar terra pro Juruna, que não tem terra aqui perto de Altamira, né? Demarcar terras aqui na beira do Rio Xingu, na beira do lago da hidrelétrica de Belo Monte. Isso aqui é tudo território indígena. Aqui a gente está fazendo um trabalho de reflorestamento. Olha aqui, coisa linda, ó. Isso é um cajá, 2 cajazeiros aqui. O professor Emil plantou. Ó, o genipapo. O genipapo, plantar genipapo aqui é recuperar isso aqui para os indígenas, porque os indígenas passam por aqui e vão querer usar o fruto do genipapo. Mas isso é uma coisa que o professor Emil podemos fazer aqui como gente que está querendo fazer alguma coisa pelos indígenas. O senhor não, seu Silvio Almeida. O senhor pode acompanhar os processos de demarcação de dezenas de terras indígenas e cobrar nominalmente,
né? É muito melhor do que esse discurso genérico que fala em demarcar terras indígenas, sem citar nenhuma específico. Então ele não consegue identificar os problemas porque ele não lê os especialistas. Ele não consegue encaminhar soluções porque a preocupação dele é com o terno que ele vai vestir. A preocupação dele é se ele vai aparecer numa polêmica com algum bolsonarista. A preocupação dele é ficar falando todos os dias que ele tem tantos diplomas quanto o Haddad. E a preocupação maior dele é mandar embora do ministério pessoas que podem fazer sombra para ele. Então ele sempre fica com os piores. Ah, sim, isso aí eu imagino muito bem. Imagina que tem alguém que trabalha ali no Ministério dos Povos Indígenas, dos Direitos Humanos, né? Tá lá trabalhando com o Silvio Almeida, mas uma pessoa muito preocupada com a questão indígena, né? Aí ela fala: ó, Silvio, semana que vem vai ter um seminário no Senado sobre a demarcação da terra indígena Capô do Ninori. Aparece lá, vai ser importante, né? Aí no dia, assim, o Silvio não respondeu, a pessoa começa a ligar: não, olha só, ministro, eu soube que você tá com a agenda flexível hoje, vamos lá ver a situação dos Caiapó, dar um apoio para eles no Senado. O que acontece com uma pessoa dessa? É demitido na hora, né? Mas ele não consegue, porque ele não quer sair do gabinete, ele quer ficar no gabinete e receber fotografias. Sim. E visitar a terra indígena dá trabalho, né? Esses índios moram longe. O meu doutorado em ecologia foi baseado muito na minha capacidade de ir muito longe também até a terra indígena Caiapó, nos confins do Brasil, onde eu vim parar, não é à toa que eu vivo hoje em dia em Altamira. Então, terra indígena é lugar isolado, viu? É ruim de ir, dá um trabalho danado. E posar. O jeito dele é de incompetente para o ministério. Ele não sabe onde estão as coisas. Ele não sabe onde estão as coisas. E não tem autoridade para buscar. O resultado é que está aí emperrado. E o Lula não vai fazer nada. Porque se mexer nele, vem os identitários. Sim, os identitários sempre, né? Aqueles que ficam nervosos quando a gente fala índio. Não é índio, é indígena. Aqueles que dizem que não pode usar fantasia de índio no carnaval. Índio não é fantasia. Em homenagem ao professor Paulo, eu vou botar aí a imagem da Alessandra Negrini de indígena no carnaval. Eu sei que a Mariângela não tem ciúme. Tá aí ela, linda, né, professor? Presos em situações degradantes. Nós temos pessoas vivendo nas ruas de São Paulo. Gente, isso afeta os direitos humanos. As pessoas estão vivendo na rua. O problema dos identitários também é um problema que a gente pode lançar mão da análise do capitalismo atual para entender. Eu acho que passa por esse livrinho aqui, ó, Subjetividade Maquínica, tá? E pelo semiocapitalismo. Agora, há um capítulo específico, 2 capítulos específicos sobre minoritários e identitários no livro A República Brasileira. Você já pegou esse? Pega. Você vai gostar da abordagem que está ali, além desses 2 que eu citei. Daqui a pouco a gente volta. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.